Fala, meus amigos do Pode Encucar, sejam bem-vindos a mais um episódio 23. Estávamos conversando aqui, né, Rodrigão? 22 episódios já, esse é o 23º episódio. Sejam bem-vindos. Boa noite, aqui, Rodrigo. Boa noite, pessoal do Encucar. Boa noite, pessoal que vai assistir esse capítulo, 23º capítulo. 23º. Caramba, cara, parece que foi ontem, né? Poxa, parece que foi ontem que o Wesley estava aqui, só verdade. Nós três falando de coisas que ninguém queria saber. É sempre tem que ter um começo, né? Tem que ter um começo. E graças a Deus o pessoal tem suportado aí, curtido, compartilhado, se inscrito. Sim. Então tem sido muito bom, pessoal. Hoje nós temos uma convidada especial também. Cara, o que falar dessa convidada? Pra mim, ela tem um dom de sabedoria, né? E foi uma das minhas líderes também. Olha. No ministério. Aprendi muito, mas muito com ela. Coisa boa, né? Boa, ótimo. Né? Recebemos hoje Andresa. Andresa, seja bem-vinda ao Pode Encucar. Boa noite, Rodrigo. Tudo bem com vocês? Melhor agora. Muito bom receber as pessoas que a gente gosta. É uma honra estar aqui no Encucar, né? Que delícia passar esse tempo aqui com vocês. Tenho certeza que a gente vai compartilhar um bom tempo aqui. Nossa. Um bom tempo de mesa. Né? É isso aí. Gente, eu tô emocionada. Olha o que eu ganhei. Olha essa caneca linda. Eu e a Andresa temos o Rodrigo. O Rodrigo não bebe nada, né? Não, eu costumo não Fica beber tranquilo, nada. só falando, Não. só escutando. Muito obrigada, viu, gente, por esse convite. O prazer é nosso, Andresa. Totalmente. É sempre um prazer receber os convidados, porque a gente é muito edificado. Nossa, demais da conta. E tenho certeza que a gente vai ser hoje também. Com certeza. Mas, Andresa, conta pra gente, quem é a Andresa? Essa é a pergunta-chave. Ai, meu Deus! Quem é a Andresa? Sou eu, né? E com os meus sonhos, com as minhas loucuras, que às vezes as pessoas olham e falam assim, meu Deus, aonde vai? Né? Meu nome é Andresa Russo. Tá? Eu vou falar meu nome completo, gente. Sim. É Andresa Eliana Russo. É nome composto? É, nome composto. Cara, vou falar o meu Andresa, nome completo. você sabe que assim, recentemente, eu descobri que meu nome era composto também, porque eu sempre pensei que o Henrique, meu nome é Guilherme Henrique Moredo, sempre pensei que o Henrique era sobrenome. Quando eu fui fazer o passaporte recentemente, não, tô exagerando, mas sei lá, quando eu fui fazer meu primeiro passaporte, aí colocaram lá first name Guilherme Henrique, eu falei, poxa, eu sempre pensei que era sobrenome. Não, o meu eu sempre soube que era nome. Que era nome mesmo. O Andresa minha mãe escolheu, o Eliana o meu pai escolheu. Para abreviar um pouco, eu falo Andresa Russo, mas tem o Eliana aí. Tem o Eliana. Se então a gente chegar no meio de pessoas, no meio do ministério e falar assim, Eliana, você atende? Não vou atender. Acho que eu atenderia Eliana se meu pai me chamasse, né? Mas também não está mais aqui entre nós, então... Mas é estranho para mim, né? Os dois nomes. Eu acabo usando Andresa Russo. Eu sou formada em administração de empresas, sou pós-graduada em finanças. Olha, que coisa boa. Tenho uma afinidade aí com Excel, como o pessoal fala, mas eu sou apaixonada por pessoas. Então, no meio até da minha carreira profissional, eu descobri essa questão de resenha, de estar junto, do olho no olho. Eu gosto de uma mesa, eu gosto de uma resenha. O pessoal brinca muito comigo que não tem hora. Eu vindo pra cá, minha mãe ainda comentou comigo, eu falei assim pra ela, eu tô indo, né, gravar um podcast. Ela falou, onde é? Eu falei o lugar, ela falou, vai ter resenha essa noite. Coisa boa. Gosto disso, gosto da mesa, gosto de viagens, gosto de aproveitar minha vida, né? A gente fala que a gente tem toda uma eternidade, né? A gente já está vivendo a eternidade, mas a gente tem um tempo aqui na Terra. Entre nascer e morrer, estou aproveitando o intervalo. É isso aí. A verdade é essa. Isso. E hoje eu sou uma empresária, trabalho, né, no ramo de distribuição de água mineral. Estou compondo também
um mini empório. Na verdade, estou montando, é uma loja de conveniência, né? Junto com a distribuição de água mineral. Já trabalho nisso há 17 anos, né? Nessa área. Eu vim com toda uma carreira, fiz 15 anos mais ou menos de consultoria em gestão organizacional e financeira. Falando um pouquinho aí da minha área profissional, e em 2016 eu resolvi voltar para os negócios da família e assumir a distribuição, a distribuidora de água, e é onde eu estou até então, né, entendendo que existe um propósito ali. Quando eu retornei para a distribuidora de água para os negócios da família, foi um tempo de oração e um tempo bem delicado, onde eu estava muito resistente, né? Imaginem, foram 15 anos de consultoria. Eu não parava, né? Eu viajava muito. E de repente eu tinha que... Deus veio, me direcionou para vir para um lugar, para ficar em um lugar. Mas foi um tempo que eu tenho certeza e convicção que o Senhor direcionou. E desde então eu estou, né, conduzindo os negócios aí. Antes com meu pai e com a minha mãe, agora somente com a minha mãe, depois do falecimento dele. E então isso é um pouquinho da Andresa, né, dessa parte profissional. E tem a parte que eu sou literalmente apaixonada, e a gente vai falar um pouquinho mais aí durante o podcast, que é a área ministerial, especificamente na parte da dependência química. Que legal. E, bom, você falou que você é mestre em Excel, né? VLOOKUP. Não tão mestre assim, porque eu já reduzi. Eu ia falar umas fórmulas avançadas, mas ela sabia. Não. O que acontece nessa questão do Excel? Na verdade, eu reduzi, eu tirei o pé. Hoje eu já não uso tanta coisa quanto eu usava lá atrás, quanto eu usava lá atrás, né? Porque hoje são sistemas, são várias coisas que vieram substituir. Eu brinco com Excel porque a gente fala que até texto a gente faz no Excel, né? Quando você gosta dele, não é? Faz em tudo. Mas é uma área que eu gosto também, né? A parte de finanças, eu gosto dessa área. Legal. Legal. O Andresa, você falou, né, do ministério. A gente vai conversar mais sobre o ministério, mas eu queria saber, se o Rodrigão me permite, da sua conversão. Vamos lá. Como que você se converteu? Nasceu em berço cristão? Como é que foi a sua história? Não nasci em berço cristão. Eu vim de uma família que tinha uma fé, com princípios, com valores, mas não eram cristãos. E isso aconteceu por volta de 2000, 2001, aproximadamente, essa minha conversão. Eu trabalhava numa empresa, tinha tempo de oração, chegava até a fazer vigília, onde eu ganhei minha primeira Bíblia. Então aconteceram algumas coisas específicas durante um determinado tempo. E naquela fase eu estava bem. Eu estava terminando a pós-graduação, eu já tinha comprado o meu carro, já estava num trabalho legal, nessa empresa eu já exercia uma gerência, eu já estava conduzindo a minha carreira para a consultoria, que era uma área que eu queria, eu estava namorando, com planos de casamento, várias coisas acontecendo. Só que eu tinha uma coisa no meu coração: a minha vida é só isso. Sim. Eu cheguei, construí, daqui a pouco isso vai acabar, né? Se acabar com 100 anos, daqui a pouco isso vai acabar, e é só isso. E eu comecei a me questionar nisso, o que mais que tinha, né? E o que me chamava a atenção era o Jesus lá da empresa. E as pessoas falam, Jesus falou comigo, e Jesus isso comigo. E eu falei assim, gente, mas como que Jesus fala? E eu ainda olhava e falava assim, gente, esse povo é prepotente, acha que Deus vai descer lá do céu para me falar com alguém aqui na terra. Enfim, isso foi me gerando muita curiosidade. E aí eu tive uma experiência com Deus, foi a primeira experiência que eu tive, que eu creio que foi Deus falando comigo. Eu tive um sonho
cheguei em casa numa sexta-feira, fui dormir, eu lembro como se fosse hoje, isso é muito real para mim. E eu peguei a Bíblia da minha mãe, abri a Bíblia, que eu nem sei aonde eu abri, coloquei a mão em cima da Bíblia e falei, Jesus, o Senhor fala lá com todo mundo da empresa, eu preciso que o Senhor fale comigo. E eu vou falar uma coisa aqui muito particular, que vai pro agora acabou, né? E eu tinha dúvidas se a pessoa com quem eu estava namorando era a pessoa que eu ia me casar. E aí eu falei assim, fala comigo se é essa pessoa, se não é. E aí eu tive um sonho naquele dia, e eu sonhava que eu estava com uma pessoa que era o meu namorado dentro de um carro, e eu via essa pessoa com quem eu namorava fora do carro. Nossa! E no sonho mesmo eu falei, não, ele não é o esposo que o Senhor tem para mim. Ele não era convertido, também não frequentava a igreja. Isso foi de sexta para sábado. No sábado eu terminei o relacionamento e eu fui na igreja pela primeira vez naquele dia. Caramba. E isso mudou toda a minha vida. Mudou tudo. Porque eu até me emociono falando isso, porque a minha vida virou de ponta cabeça. Até então estava tudo bonitinho, né? Teoricamente estava tudo andando como deveria. Mas faltava alguma coisa. Sim. E aí eu fui na igreja pela primeira vez, no culto de sábado. Naquele dia eu liguei para a dona da empresa e falei, você sempre me chama para ir na igreja, eu quero ir hoje. Porque eu tinha convicção que Jesus tinha falado comigo. Naquele sonho. E eu terminei esse relacionamento muito convicta do que eu estava fazendo. Muito. E em momento nenhum, eu falei que Jesus estava tanto comigo, que em momento nenhum eu tive dúvida de que eu estava errando naquela decisão. E fui para a igreja pela primeira vez, só que depois eu não consegui mais, eu demorei 3 meses para voltar na igreja. Que igreja que era? Na igreja do Nazareno, né? Foi a igreja que eu me converti. E eu voltei na igreja depois de 3 meses, e num culto muito específico, eu lembro como se fosse hoje, o pastor fez o apelo e eu fui na frente, aceitei Jesus. Isso foi aproximadamente em outubro de 2001. Foi quando eu fui pela primeira vez. Outubro de 2002 eu já estava me batizando. E veio de uma forma assim muito forte. E quando eu comecei esse caminho, né, caminhar, trilhar esse caminho com Jesus, foi algo apaixonante, porque eu tinha convicção de que tudo aquilo que eu achava que eu tinha construído não valia mais nada, não tinha mais valor para mim, que uma vida com Jesus tinha valor. Sim. Que agora, tudo bem o que eu tinha conseguido, o que eu tinha conquistado, ok, mas agora tudo fazia sentido. E com todo esse fazer sentido, eu comecei a minha vida cristã num seminário de teologia. Fui fazer teologia na época, fiz 1 ano e meio aproximadamente, só que daí com as viagens da consultoria eu tive que abandonar. Então foi um pouquinho aí do começo. Legal. Mas essa convicção de que a partir daquele momento, a partir de outubro lá de 2001, eu era uma pessoa completa. E que eu não precisava mais ter medo das coisas, eu não precisava mais ter insegurança de a pessoa certa e a pessoa errada, porque eu tinha certeza e a convicção de que Jesus estava conduzindo a minha vida e estava tudo bem. Então entrou uma paz que excede todo o entendimento, e aí a vida está correndo. Aí foi. Cara, é isso legal, é legal, né? E é legal que você falou, né? Parecia que tudo estava andando certinho, né? Teoricamente, estava tudo nos trilhos ali, mas faltava alguma coisa. Eu acho que as pessoas, eu não sei, né? Você fala, tá faltando alguma coisa, de repente é o mesmo buraco que as pessoas falam que tem dentro delas.
né? O mesmo vazio, né? Existe um vazio dentro de mim que eu não consigo me preencher. E eu acho muito assim que quando você descobre, por exemplo, que essa falta é Deus na sua vida, é um encontro com Cristo, ou você fica olhando o buraco, ou você pega a pá logo de uma vez, fecha o buraco e fala, acabou. É isso. Não é? É isso. É como Paulo, né? Que fala que tudo que ele viveu antes era como se fosse esterco perto do conhecimento de Cristo, né? E nesse processo todo, quando eu ganhei a minha primeira Bíblia, foi uma Thompson. Nunca tinha lido a Bíblia. De estudo, né? A de estudo. Nunca tinha lido a Bíblia. E de repente eu pego uma Thompson, né? Para quem conhece a Thompson aí tem uma noção do peso dessa palavra. Só que as palavras, elas parece que elas saltavam. Então eu lia, eu falava assim, eu posso viver isso. Olha, eu posso isso aqui. Era uma sensação de liberdade que eu nunca tinha sentido antes. Sim. Era uma coisa tão gostosa. Era algo assim que eu me deliciava, não, eu ainda me delicio nisso, né? Em ler a palavra, em olhar e falar assim, poxa vida, eu posso viver isso aqui. Isso daqui é pra mim. E olhar, porque até então, como essa palavra que você falou, eu olhava, parecia que eu estava correndo atrás do vento. Sim. Por isso que não preenchia. Sim. E aí você se converte na Nazareno, se batiza e fica lá um tempo, imagina. Fiquei lá 5 anos. 5 anos na Nazareno. 5 anos na Nazareno. E foi uma bênção. Eu tive um bom pastor, pastor Edmar Fonseca, que me acompanhou nesses 5 anos, investiu ministerialmente na minha vida. E eu lembro que o meu primeiro... um gabinete que eu pedi, que eu queria saber do meu ministério, o lugar que eu ia servir, eu queria servir. Eu queria fazer alguma coisa, eu queria colocar a mão na obra, eu precisava fazer alguma coisa. E eu sentei com ele para conversar e eu queria saber ministerialmente o que eu tinha naquele tempo. E ele falou assim para mim, filha, o Senhor nos leva por águas mansas. A palavra fala isso. Fica tranquila. Aí ele olhou para mim e falou assim... Vai pro Ministério Infantil. Eu falei, Ministério Infantil, pastor? Ele falou, vai lá. Fica um tempo lá. Eu falei, amém, eu vou. E eu fui pra lá. Fiquei um tempo no Ministério Infantil. A igreja investiu na minha vida. Eu fiz a PEC, a PEC, que é só os crentes raiz que sabe o que é. Né, que é uma formação específica para professores de crianças. Né? E existe um centro de formação em Campinas, acredito que ainda exista. Né? E eu fui fazer a PEC, fiz acho que um ano e pouco de APEC. E comecei o ministério no Ministério Infantil específico com os teens, com essa faixa etária. E aí veio completando, né, toda essa alegria de servir, de estar ali, das coisas acontecerem. Então, fiquei esse tempo lá, um tempo abençoado, né? Foi um tempo, assim, extraordinário. E aí, posso contar o restante? Lógico. E aí, eu me mudei para São José do Rio Preto. Ah, longe pra caramba, hein? Isso, para lá. Fui conversar com o pastor, tudo, e fui para lá. Quando eu cheguei em Rio Preto, eu conheci uma igreja lá, da Assembleia de Deus, e eu acabei ficando nessa igreja. Pela facilidade, pelas pessoas com quem eu estava, tudo. E eu fiquei quase um ano em Rio Preto. E lá eu tive uma das experiências mais, assim, uma das, né, palpáveis, assim, com Deus, quando Deus dá uma ordem para você sair de um lugar. Eu saí de Rio Preto em setembro ou outubro de 2006. Foi quando Deus pediu para eu voltar para Campinas, porque era tempo de reconstruir os muros da minha casa. Eu tinha que voltar para minha família. E eu estava na Assembleia de Deus lá. E aí foi quando eu voltei para Campinas e comecei a visitar as igrejas para ver em qual lugar que eu ia ficar. E tem uma coisa muito curiosa
em Rio Preto, que foi quando eu saí de lá para voltar para cá. Eu tinha uns 15 dias eu orando e o Senhor comigo, volta, e na palavra de Neemias, é tempo de reconstruir os muros, a tua família precisa de você, e muito forte. E eu não queria voltar, eu queria ficar lá. E aí eu falei com Deus, eu orei, eu falei, Senhor, eu tenho uma pessoa muito próxima aqui, eu sei que ela é uma das pessoas que o Senhor vai usar para testificar no meu coração que é tempo de eu voltar. E o Senhor usou realmente essa pessoa para falar comigo. Um dia, a gente conversando, ela falou, faz 15 dias que eu tô relutando com uma coisa, mas eu preciso te falar, isso é muito difícil para mim. Mas eu creio que Deus está pedindo para você voltar para Campinas. Aí não tem nem o que discutir. E aí eu falei assim para ela, ela falou, Eu comecei a chorar, eu falei para ela, eu estou indo embora. Ela falou, quando você vai embora? Eu falei, agora. Porque faz 15 dias que Deus está falando para mim, que é para eu ir. Caramba. E eu tô aqui. Naquele dia eu coloquei as coisas no carro, preparei toda a minha viagem e voltei para Campinas. E você trabalhava lá em Rio Preto? Trabalhava lá em Rio Preto. Saí, tudo assim, foi tudo. Largou foi tudo? Larguei tudo. Larguei tudo, coloquei as coisas no Quer carro. dizer, você não pensa duas vezes, né? Não muito. Abraão. Tipo, Vá. Vai, vou. Né? Tá. Vou. E aí, quando eu tava saindo de lá, o pastor falou assim, o pastor não, essa pessoa, que era uma missionária lá, falou assim pra mim, Andresa, tem uma pessoa em Campinas que fez um voto com Jesus, com Deus. E falou o seguinte, que se ele realmente existisse, se esse Deus que você fala que você serve existisse, ia levar você de volta pra casa. Tem uma pessoa em Campinas que falou isso. Eu falei, tá bom. Peguei as coisas, enfiei no carro e vim embora. Naquela tarde. Uhum. Isso aconteceu entre manhã e comecinho da tarde. Peguei as coisas e segui viagem. Cheguei em casa. Os meus pais estavam nesse comércio que a gente tem. Uhum. Eu parei o carro. Minha mãe estava dentro do comércio com meu pai e minha sobrinha no colo. E eu parei, quando eles me viram, eu falei assim, nossa, olha quem chegou. Ela nem avisou que ela vinha. E eu não avisei ninguém que eu estava indo. Aí ela falou assim, você veio para dormir hoje? Eu falei, sim, eu vim para dormir. Aí ela, você vai dormir aqui hoje? Eu falei assim, eu vou, mãe. Aí eu falei assim para ela, eu vou dormir aqui nos próximos dias. Ela falou para mim, você voltou? Eu falei, voltei. Ó. Falei, voltei. Aí ela falou assim, Jesus existe. Falei, por quê? Porque eu falei pra ele que se ele existisse, ele ia trazer você de volta. Caramba. E aí, vim pra Campinas, né? Retornei com essa convicção de que Jesus tinha me trazido. E eu comecei a orar e procurar uma igreja, um lugar. Isso foi final de 2006. E comecei a visitar algumas igrejas. A Nazareno, né, o pastor ficou sabendo que eu tinha voltado, tudo. Aí eu falei assim para ele, pastor, eu preciso me reorganizar aqui com algumas coisas. Né? E ok, eu voltei. E o meu pastor de lá, de Rio Preto, falou assim, quando você chegar em Campinas, você vai encontrar uma igreja que é para você servir. E quando você encontrar essa igreja, você me liga que eu vou te dar a bênção. Falei, amém. E eu comecei a procurar. Nesse meio tempo, o Bola de Neve já estava em Campinas em células, né? Mas não tinha aberto o templo ainda. Quando foi outubro, agosto, foi entre agosto e outubro de 2007, o Bola de Neve abriu o templo e eu fui visitar, a convite de um casal de amigos. E quando eu entrei na igreja, quando eu entrei no portão, era na Contabilistas ainda, é como se eu estivesse entrando lá hoje. O coqueiro veio me receber, o coqueiro era uma pessoa do Boas-Vindas. Ele tinha uns 2 metros de altura, ele Coqueiro, coqueiro. A gente chamava ele de coqueiro. Ele usava uns dreads na cabeça.
E ele olhou e ele abriu um sorriso e falou, seja bem-vinda, mas como se eu fosse parte dali. E realmente eu era parte da igreja de Cristo, e ele como da parte da igreja e eu parte da igreja, ele estava me recebendo como um familiar. Uhum. E eu olhei e falei, nossa, que lugar diferente. E eu comecei a frequentar a igreja, e achando muito estranho tudo. Foi engraçado o Felipe Zil aqui contando. Meu, antigamente o bola era loucura. Luz apagada, era um cabelo azul, moicano. Era tudo muito estranho. Era havaiana, boné, bermuda de surfista. Tinha 2 coqueiros no púlpito. O púlpito era de grama sintética. Acho que o pastor Zil deve ter falado alguma coisa. O púlpito era de grama sintética, tinha 2 coqueiros, um de cada lado, ficava a luz baixinha, aquela luzinha nos cantos assim das paredes, e era como se fosse um bambu assim, sabe? As luzes, então ficava bem amarelinho, bem gostosinho no lugar, né? E aí eu entrei, eu falei, o quê? Mas eu não vou frequentar essa igreja nunca na minha vida. Eu não tenho nem roupa para vir aqui. E eu tava olhando tudo aquilo, eu falava assim, olha essas pessoas, vêm na igreja de chinelo. E ali, né, daquele jeito, aquela coisa da religiosidade. E naquele dia o Senhor falou comigo, falou, filha, tá de chinelo, tá me adorando, tá entregando o melhor que ele tem no coração. Você é que tá aí, não tá me entregando nada. Ainda fica julgando quem tá aqui. E aí o Senhor começou a me quebrar nesse lugar. Foram uns 2 meses aproximadamente de só pregação e o pastor Kid já falando de pecado, assim, aberto. E eu falava assim, gente, como que essa igreja, com esse tanto de jovens, o pastor falando de pecado dessa forma aberta e as pessoas frequentando? Então, eu acho que Deus está nesse lugar. Só que nessa minha ida para Rio Preto, eu tinha tido algumas experiências com o Senhor lá. E eu queria viver uns negócios diferentes aqui também. E aí eu pedi pro Senhor, eu falei assim, Deus, me dá uma experiência diferente aqui, nessa igreja, se for para eu ficar aqui. E num dos cultos seguintes, teve um mover no final, aconteceram algumas coisas sobrenaturais, e o Senhor falou para mim, você me pediu, é isso aí. Eu falei, amém. E aí eu tomei a decisão de ficar. Fui pedir a bênção pro meu pastor de Rio Preto. Aí eu falei pra ele, ó, eu escolhi a igreja que eu quero congregar. Ele falou, qual que é? Eu falei, Bola de Neve. Ele falou, você está abençoada porque é um ministério muito sério. Só que a gente está falando de 2007. São 17, 20, nossa, 16 anos. 16 anos. 16 anos atrás. E aí ele falou assim, pode ir que esse ministério é muito sério. Eu falei, amém, estou abençoada? Tá. Só que nesse intervalo que eu fiquei aqui, eu tinha uns amigos que eram daqui. E o que aconteceu nesse processo? Eu comecei a andar com esse pessoal e tudo. E aí, vai numa igreja, vai em outra, aquela coisa, né? Aí eu fui conversar com o pastor Kid, eu falei assim, pastor, eu escolhi, eu quero servir nesse ministério. E ele me abençoou. E nessa conversa que nós tivemos, ele me deu uma direção. E essa direção, dentro da visão da igreja, né? Eu entendi o que era para fazer. E ele me deu uma direção, porque eu fazia uma vigília fora da igreja, para vocês terem uma noção. Depois, qualquer coisa, vocês cortam isso daí. Eu fazia uma vigília fora da igreja com alguns amigos. Só que a gente não tinha cobertura espiritual de ninguém. Então juntar um monte de gente lá, e aí ia, né? Só que, querendo ou não, acaba, né? Visão mais visão acaba gerando uma divisão. E aí ele falou pra mim, tem muita coisa pra você servir aqui, vem pra cá, serve aqui. Então, eu vou te orientar, tá? Eu vou te orientar
a tomar essa decisão. Tudo bem? Eu falei, tudo bem. E eu saí, gente, chorando do púlpito, mas entendendo que eu precisava fazer aquilo. E a partir daquele dia eu não fui mais nessa vigília. E quando eu saí do púlpito, ele olhou e falou assim, se ela obedecer, essa menina vai voar aqui dentro. E como eu falei, né, tem algumas coisas que já que é pra ir, vai. Vamos. Né? E não foi diferente na minha vida, né, dentro do Bola de Neve, dentro das coisas que eu vivo hoje, dentro das coisas que eu tenho vivido dentro desses 16 anos. Né? E então isso é um pouquinho do que até a chegada do Bola de até a Neve. chegada do Bola de Neve. Ô, Dê, você hoje a gente conhece a Andresa, né? A gente tem um relacionamento bem próximo, mas eu sei que tudo que você falou e até aqui agora, a gente não tem uma identificação com o ministério que você exerce hoje, É verdade. certo? Explica um pouquinho pra gente disso aí. Vamos lá. Comecei a servir, né? Fiz o treinamento para obreiro, fiz o treinamento para líder de célula. Quando eu fiz o treinamento para obreiro, nos outros ministérios que eu servi, e eu sempre fui muito ativa, eu sempre gostei de estar envolvida, de estar fazendo as coisas, de estar ajudando, né? Isso sempre queimou no meu coração. E quando eu cheguei, eu falei assim, vou esperar Deus falar comigo o lugar que é para eu servir. E eu fiquei ali, né, um tempo, fiz o curso, não tinha escolhido nenhum ministério. E aí eu tinha convicção no meu coração, né, de que eu ia servir no Ministério de Mulheres, e na época não tinha o Ministério de Mulheres. E, ok, eu estava quase que esperando o Ministério de Mulheres. Né? Só que o que aconteceu nesse processo, até a chegada do Ministério de Mulheres? Um dia eu falei assim, não, eu vou servir no primeiro ministério que precisar de alguém, eu vou servir. E naquela época a igreja era um pouco menor e o pastor às vezes falava no púlpito, precisa de ajuda em tal ministério, né? Precisa de ajuda em tal. E aí, naquela noite, falou, precisa de ajuda na lojinha, que hoje é Bola Store, antes era a lojinha. Eu falei, vou servir na lojinha. Fui lá, conversei com a Bel, que foi a minha líder, né, a minha primeira líder ministerial. E falei para ela, eu quero servir na lojinha. Ela falou, que bom e tudo. E comecei a servir ali na lojinha. Nesse processo, eu conheci a líder do NV na época, que é o Ministério Nova Vida, que é um ministério que cuida de pessoas que têm dificuldade com compulsões. Legal. Né? Eu conheci a líder do ministério. E a gente começou a criar uma amizade e tudo, e eu lá na lojinha e ela no NV. Aí um dia ela falou assim pra mim, vamos no NV, pra você conhecer. Eu falei, vamos lá. Fui no NV, cheguei lá, na época tinha uma roda de compulsão alimentar lá. E aí eu falei assim, eu vou nessa roda aí que eu quero emagrecer. Quero emagrecer, eu vou lá. Fui lá na roda, comecei a participar da roda. Chegou lá, tudo. E aí eu falei assim pra ela, tá dando as direções lá e tal, mas tem umas coisas que eu identifico, tem coisa que não. Ela falou assim pra mim, porque você não é compulsivo alimentar, você é codependente. Eu falei, quê? Ela falou, codependente é a pessoa que ela ama demais. Então ela tem dificuldade de falar não, né? Tem várias coisas relacionadas a isso. Ela falou, vai para a roda de codependência. Tudo bem, aí vai eu para a roda de codependência. Isso tudo está acontecendo mais ou menos em 2009. Estou contando minha história aqui, hein, gente, inteira, ó. Cronológica. E aí, o que aconteceu nesse processo?
quando foi 2010, eu me formei a líder de célula. E aí, quando eu me formei a líder de célula, a líder do Nova Vida chegou para mim e falou assim, Andresa, vem servir no NV, serve numa roda. Eu falei, mas eu não conheço nada. Ela falou, não, você vai aprender. E aí eu comecei a servir no NV também. E aí, que é o Nova Vida. Nova Vida. Comecei a servir no Nova Vida, 2009. Quando foi 2012, que ministério que chega na igreja? Mulheres. E aí eu fui convidada pela pastora para também participar da partilha de mulheres. 2010 chegou, perdão. É que eu fiquei até 2012. 2010 chega, eu estava em 2009, eu já estava servindo no Nova Vida, lojinha, Nova Vida, e chega o Ministério de Mulheres, eu também vou servir no Ministério de Mulheres. E aí eu saí da lojinha, tá? Fiquei só com o Nova Vida e o Ministério de Mulheres, ali eu fiquei 2 anos servindo, na convicção de que era o lugar. E que eu estava há um tempo no Nova Vida, tá? E que esse tempo ia acabar. E foi muito prazeroso esse tempo de servir, porque eu estava num lugar que eu me disponibilizei para aprender. Eu quero aprender, porque se eu sou codependente eu não quero ser mais, se eu sou compulsiva eu não quero ser mais, sabe? Fui nesse passo. E estou servindo no Ministério de Mulheres. Quando foi 2012 para 2013, 2012 para 2013, o Ministério Nova Vida passou por uma reestruturação. E junto com isso, eu tive na época, por conta do profissional mesmo, eu tive um estresse físico na época. Eu tive que reduzir a minha carga de trabalho. E junto com isso eu também reduzi algumas funções dentro da igreja, né? Conversando com o pastor, ele falou, vamos recuar porque fisicamente você precisa cuidar, né? E nesse processo, ele falou para mim assim, na época, eu lembro da nossa conversa, ele sentado numa poltrona como essa, ele falou assim para mim, filha, fica só no NV. Eu falei, pastor, mas e o Ministério de Mulheres? Ele falou para mim, tem mulher lá para servir, fica só no NV agora. Depois de uns 3 meses você volta, se recupera primeiro, fica bem, cuida de você, cuida da tua família, tá? Cuida da tua saúde e vai ficar tudo bem. Ok, então eu saí esses 3 meses para ficar só com Nova Vida na época, porque estava passando por essa reestruturação. Passou os 3 meses, o que a gente faz? Volta lá no pastor. Pastor, passou os 3 meses. Aí ele olhou para mim e falou assim, que 3 meses? Eu falei, os 3 meses que eu saí do Ministério de Mulheres. Ele olhou para mim e falou assim, Dé, fica no Nova Vida. E eu assim, mas e o Ministério de Mulheres? Ele falou, fica no Nova Vida. Eu olhei bem para ele e falei, amém, eu vou ficar no Nova Vida. E nesse dia, eu cheguei chorando em casa. Dobrei meu joelho e chorando eu falei com Deus. Eu falei, Deus, eu me enganei, né? E ele falou, filha, não, fica tranquila, mas esse é o lugar que eu tenho para você. Porque tem uma diferença entre o lugar que você quer estar e o lugar que eu tenho para você. Eu falei, amém. Eu falei, e nesse dia eu fiz uma oração muito específica. E eu falei assim com ele. Eu falei, pai, eu vou ficar. Mas eu nunca quero chegar no NV, no Nova Vida, com a sensação de que eu deveria estar em outro lugar. Então o Senhor arranca isso do meu coração agora. Agora. Porque eu não quero sentir isso nunca.
porque eu vou ficar, mas eu vou ficar inteira. Inteira. Eu não quero um pedacinho da minha mente, da minha mente seja roubada para que, mas você... Não, eu quero estar aqui. E essa oração, a hora que eu levantei, parece que tudo se apagou no meu coração com relação ao Ministério de Mulheres. E tanto que eu comecei a me dedicar ao Ministério Nova Vida, que é um ministério que cuida de compulsões, de dependência química, de codependência. São compulsões variadas em várias áreas. E eu comecei a me dedicar, eu comecei a estudar, eu comecei a buscar. Eu fiz várias formações. Tem uma universidade de Santa Catarina que, junto com um convênio que eles fizeram com o governo, eles ofereciam um curso de formação para pessoas que trabalhavam com dependência química. Eu fiz esse curso umas 2 ou 3 vezes, até que eles negaram minha matrícula, porque era gratuito, eu fazia todo ano. Eu queria saber as coisas novas, chegou num ponto que negaram a minha matrícula. Eu falei, por que vocês negaram? Porque você já fez 3. Eu já tinha feito umas 3 ou 4 vezes. Já. Todo ano eu fazia. E eu comecei a ir atrás. Só que isso inundou meu coração de uma tal forma, com um amor sobrenatural. Foi Deus mesmo que veio e se algum dia eu tive dúvida do meu chamado, a forma como ele fez é para eu não ter dúvida nenhuma. Porque eu amo falar disso, eu amo as pessoas, eu amo ver as histórias. O que Deus faz é muito palpável. O amor de Deus numa história transformada é muito palpável. Tá? Eu falo que se fosse por uma história que está ali, eu já faria tudo de novo. Tá? Eu faria tudo de novo. Eu paro tudo. Tá? Eu paro a minha hora de trabalho, eu paro o meu dia. Eu paro aonde eu estiver para cuidar, para fazer uma internação, tem até uma pessoa que trabalha comigo e ele fala assim para mim, mas não para, porque durante o dia você está ajudando um internar, você está ajudando uma mãe que está desesperada, está ajudando uma pessoa que, eu trabalho com comércio, que passa lá na rua e está perdida e a gente direciona para uma internação e arruma alguém para levar, né? Porque o Senhor, Ele derramou sobre o meu coração um amor sobrenatural sobre essa causa. E diferente porque você, pelo que eu entendi, você não teve nenhum problema com dependência química, né? Eu especificamente não tive nenhum problema com a dependência. Mas eu fui codependente. Né? O meu pai sempre consumiu a bebida alcoólica. Ele nunca foi uma pessoa agressiva, nunca foi uma pessoa que deixou de trabalhar. Eu não me recordo do meu pai perdendo um dia de trabalho. Eu não me recordo do meu pai sendo irresponsável por conta da bebida. Isso não ameniza o impacto que o álcool tem sobre uma família. Porque nós também sofremos o impacto do álcool na nossa casa. Principalmente através da doença que ele faleceu. Meu pai morreu de cirrose hepática de fundo alcoólico. Então ele teve um consumo na vida dele de álcool. Tá? E então eu vivi a codependência, mas eu falo que nós vivemos uma codependência passiva, que eu fui entender essa codependência quando eu fui para a NV. E aí que eu fui entender o que é essa codependência passiva. É que a pessoa consegue ter controle, ela acha que ela tem controle sobre a vida, orquestrando a família, trabalhando, mas nem sempre prestando atenção naquilo que o álcool está roubando. Porque o álcool rouba um diálogo, ele rouba uma conversa, ele rouba uma comunhão, ele rouba uma mesa. Sim. Odeio, já que você tocou nesse assunto, eu vou forçar sua mente um pouco.
que eu acho que você, na verdade, é força a mente, mas tem essa resposta na ponta da língua. O Ministério, né, Nova Vida, ao longo dos anos, talvez você consiga citar de maneira muito minimizada poucas experiências de dependentes que sofreram a mudança, mas a família não foi afetada. Por que eu digo isso? Porque a aparência que dá do Ministério Nova Vida é, se o cara for transformado, ele vai afetar a família toda. Quando eu olho para o Ministério Nova Vida, que é justamente o resgate dessa pessoa, ela não tem como não afetar a família. Ela afeta, ela muda a estrutura dos próximos dela. É isso mesmo? É isso. Ele não dá para tratar o indivíduo sem tratar a família. Legal. Não dá. Tem que sempre, então, ir um acompanhante ali. A família tem que estar junto, tá? O núcleo familiar, tá? Que é o núcleo mais forte que nós temos, é a família. Pode acontecer o que for. Aonde você corre? Aonde a gente corre? Você pode ver qualquer criança, ela pode sofrer maus tratos dentro da casa dela, independente do que acontecer. Se ela passar por alguma dificuldade, ela grita quem? Mãe e pai. Esse é o núcleo mais forte. E ele precisa ser tratado dentro da dependência química. É ilusão achar que o problema é do outro, porque afeta. Não tem família que não seja afetada pela dependência química. Tipo, não tem família que fala assim, ó, o problema é dele. O problema... Não, deixa ele ali, ele se resolve. O Guilherme falou isso um pouco, né, quando ele veio aqui, o Guilherme Ataíde, né? Ele comentou um pouco isso, que, cara, não depende só, não diz respeito só à pessoa, é um negócio muito mais robusto, né, muito mais amplo. E Dê, você... Bom, o NV, ele não trata só dependência química, né? Não. Ele trata vários tipos de dependência, né? Se é que eu posso dizer dependência, Ele trata compulsões. Compulsões. Quais são os tipos de compulsões que você vê lá? Por exemplo, a gente vai tratar a compulsão alimentar, a compulsão financeira, a compulsão sexual, a compulsão por jogos. Tá? E tem gente que é compulsiva em mentir. Vive um mundo de fantasia e ele tem dificuldade com isso. Tá? Ele tem muitos problemas por causa da mentira. Tá? Isso são desvios de caráter. Tá? Em tudo, a gente precisa lembrar da nossa origem. Tá? Bom, qual que é a nossa essência? O que Deus nos fez para ser? Tá? Não é a imagem e semelhança de Cristo? Só que nesse caminho de história, muitas coisas são deturpadas. Muitos traumas aconteceram, situações foram imputadas sobre a vida das pessoas. E tudo isso pode ter desviado, né, esse caráter de Cristo. E o ministério, né, o Nova Vida, ele vai fazer o quê? Ele vai tratar o caráter. Quando a gente fala mau caráter, né, as pessoas acham pesado isso. Mas, se a pessoa mente, ela tem um mau caráter. Tá? Então, se ela manipula, ela tem um mau caráter. Tá? Se ela projeta a culpa, tá? A culpa e a responsabilidade é dela, mas ela joga no outro, ela tem um mau caráter. Então, o Nova Vida, ele vai exatamente trazer essa essência, tratar esse caráter. Porque tem uma frase que a gente usa que é: parar de usar o produto é fácil. Difícil é parar com as atitudes que nos levam ao uso do produto. O gatilho. Quais são as atitudes? E às vezes a atitude é uma manipulação, é uma mentira. São situações, são circunstâncias. Então, o Ministério vai trabalhar essas compulsões, mas baseado em transformar o caráter. Com base na Bíblia. Com base na Bíblia. Tudo é baseado na palavra.
A gente, como que funciona um pouquinho, né? Como que acontece essas partilhas. A palavra fala que quando nós pedimos perdão para Deus, nós somos perdoados, né? Quando nós confessamos esse pecado aos homens, nós somos curados. Tá? Então, o processo de cura, ele começa quando eu consigo falar. Quando eu consigo reconhecer, eu tenho esse problema, eu tenho essa dificuldade. Interessante. Bom, eu sou invejoso. Eu sou mentiroso. Quando a pessoa reconhece, 50% do problema dela está resolvido. Mas beleza, né? O Espírito Santo, ele convence, né, do pecado. Quando a pessoa, ela chega à conclusão, qual é o momento que ela vai chegar à conclusão e falar, olha, eu sou compulsivo ou compulsiva? Porque não é tênue a linha de, beleza, é um pecado que eu pratiquei, é um desvio de caráter que eu tive algumas vezes, de uma compulsividade, ou seja, eu estou repetindo essa ação algumas vezes, isso pode ou não pode ser uma compulsividade? Entendeu o que eu estou querendo dizer? Sim. O que acontece? Quando o Espírito Santo convence a pessoa, vai acontecer a conversão. Certo. Tá? Na conversão, ela não anda mais no mesmo caminho, ela muda o caminho. Não significa que ela não vai errar depois, certo. Ela vai errar. Né? Aquele que fala que não peca, já pecou, né? Porque a gente já levanta pecando. É isso aí. Verdade? Só que o que muda? O que muda é assim, ela começa a aprender a lidar com as consequências do pecado dela. Por exemplo, eu vou usar um exemplo da mentira. O que a pessoa faz? Mentiu. Deixo pra lá, eu chego e falo assim, menti pro Rodrigo. Eu chego lá na partida e falo assim, Guilherme, eu menti pro Rodrigo. Tudo bem, você falou aqui, tá tranquilo? Não, agora você vai voltar lá no Rodrigo, você vai pedir perdão pro Rodrigo, você vai falar a verdade pra ele. Tudo isso baseado na palavra. Ele vai se retratar. Quando isso acontece, o que vai começar a acontecer? Qual que eu falo que é o grande desafio? É a pessoa começar a ter esse tipo de atitude que são ensinadas na partilha fora, no relacionamento familiar, no relacionamento de trabalho. Então, não significa que ela não vai mentir lá fora. Se ela mentir, ela não vai esperar para vir falar que mentiu. Ela já vai se retratar na hora. É aí que muda. É aí que as pessoas começam a enxergar Cristo em nós. Porque Cristo em mim não significa que eu não erro. Significa que eu reconheço onde eu errei e não vou mais praticar. E se ainda eu praticar, eu vou me retratar. O problema é que antes a pessoa saía prejudicando, gerando um monte de problemas e vivia a vida como se estivesse tudo bem. E chega e conversa com o outro, não, tudo bem que eu fiz isso, não tem problema. Eu te roubei, eu menti pra você, eu cometi uma fraude no seu nome e tá tudo bem? Não, eu preciso me retratar. Entendi. Dê, vamos lá. Falando um pouquinho da questão da dependência, né? A gente começa a entender que às vezes o primeiro passo é da família. E às vezes a família quer encobrir isso. Mas o que vão pensar de nós? O que vão pensar do meu filho, da minha filha, se eu colocar esse assunto em pauta, se eu começar a buscar recursos para ajudar? Então, às vezes, esse atraso que a família, esse tempo que a família leva para tomar essa ação é muito prejudicial. Sim. Depois que a família descobre a dependência química, ela demora de 3 a 4 anos para procurar ajuda. Depois que ela descobre. E um dependente químico, ele é bom em esconder. Ele é bom. Tem alguns casos que chegam com 8, 10 anos. É o adolescente que começou lá na escola, na curiosidade, e se tornou um dependente químico. Existem alguns fatores que impedem a família de buscar ajuda. O primeiro deles é a vergonha. A família tem vergonha de expor.
tem vergonha de assumir perante os vizinhos, a família, a sociedade que tem uma pessoa doente dentro da casa dela e essa doença é a dependência química. Tá? Uma outra coisa que atrapalha é a culpa, porque o grande questionamento de um familiar é: aonde eu errei? Claro. Aonde eu errei? Eu tenho famílias que chegam e falam assim: eu dei tudo para o meu filho. Talvez o erro foi ter dado tudo. Não ter dado o não. A gente está vivendo numa geração aí que as crianças não sabem lidar com a frustração, porque os pais não deixam as crianças se frustrarem. Tá? Só que a frustração, ela faz parte da nossa formação. Isso ajuda a gente a saber lidar com a vida lá na frente. Porque com certeza a gente vai ser frustrado. Tá? Então ele vai lidar com ele não sabe lidar com a culpa. Então tem o medo. Tá? Como que vai ser? Porque, querendo ou não, em 4 anos você se acostuma a viver de uma forma. Tá? Você se acostumou a viver escondendo a dependência. Tem familiar que se acostumou a ir buscar a droga para o filho, de medo que o filho seja morto num ponto de droga. Mas ele pode ser morto. Então tem esse medo, tem a insegurança. Então esses fatores são fatores assim de muito peso dentro da família antes de buscar ajuda. A gente tem dos dois lados. A gente tem tanto a família que vem buscar ajuda primeiro e a gente tem tanto o dependente que vem buscar ajuda. Tá? Tem as duas partes. Então isso é um pouco... geralmente o dependente vem quando nem a família quer mais saber dele. Tá? Quando todo mundo já abandonou. E a família vem quando ela já internou, já fez um monte de coisa, já até amarrou o filho dentro de casa e nada resolveu. Então são os dois lados, mas a família demora. Ela demora para reconhecer. Eu falo que é um método de prevenção na família. Nós precisamos retomar a mesa dentro de casa. Para vocês terem uma ideia, existem alguns programas, né, no exterior principalmente, que eles estabelecem alguns métodos, algumas questões, principalmente para crianças e adolescentes na prevenção. E a gente tem um ótimo exemplo na Islândia. Eles conseguiram mudar em 10 ou 12 anos aproximadamente todo o quadro de dependência química do país. É pequeno. Mas eles estabeleceram quadras de esportes, eles estabeleceram que a família tinha que ter o consumo de uma refeição, pelo menos, juntos, à mesa, estabelecendo a mesa. Porque na mesa tem troca, na mesa tem olho no olho, na mesa tem a conversa. E o pai e a mãe que estiver conectado com os filhos, ele consegue perceber se aconteceu alguma coisa ou não. A minha mãe hoje, dependendo da forma que eu levanto, ela sabe se eu estou bem ou se eu não estou. Só que nós estamos perdendo isso. Com o passar dos anos, né, nessa loucura do celular, das telas, a babá eletrônica, come em frente ao computador. É o fast food que chega muito rápido. Então a gente está gerando uma geração que está compulsiva em tela, jogos e alimento. Então a gente vai ter uma geração extremamente dependente de tela, já temos. Com abstinência de Wi-Fi, com abstinência de gordura e açúcar, porque é uma geração obesa, viciada em açúcar e em farinha branca. Não estou fazendo apologia, não coma açúcar, não coma farinha branca, não é isso. Se possível, não coma. Se possível, não coma, porque isso faz mal. Só que a gente está aí e haja visto que daqui a pouco a gente está tendo diabetes precoce, como já tem.
É o diabetes, é colesterol. Isso em crianças de 10, de 12, de 13, 14 anos. Por quê? Porque não faz uma atividade física. Subiu uma escada, tá com a língua de fora. Isso que você está falando é muito real, ao ponto de aquela situação assim: senta o pai e a mãe na mesa com a filha e de repente eles estão na mesa jantando, de repente o motoboy buzina no portão, aí chega uma pizza. Mas nós estamos jantando. Aí desce o filho do quarto. Não, mas eu pedi pizza. Vai, pega a pizza, sobe pro quarto com o celular, com a caixa, olhando o celular, sobe pro quarto. E aí vira o pai e fala: mas esse menino não senta mais na mesa com a gente? Culpando o menino. Só que em nenhum momento o pai esqueceu que aos seus 5, 6 anos, ele deu o celular pro garoto. Exato. E deu esse tipo de liberdade também, né? Entende? Eu acho que é algo que a gente vai ter que lutar cada vez mais e provavelmente deve ter roda de tela. Não tem ainda no NV? Nós não temos rodas específicas, porque todas as rodas tratam compulsões. Gerais, assim, tudo. Independente do que for. Entendi, não é de assunto. Isso. Legal. Então ele pode partilhar, porque a raiz, ela vai ser a mesma. Legal. Tá? E ainda eu vejo que essa... Eu trabalho muito isso dentro do Ministério, do Nova Vida, é essa questão da mesa, do estar junto, da comunhão. Tá? Porque quando a gente olha a relevância da mesa na palavra, Nossa. Total. Sim. Tá? É onde tem a intimidade, É isso aí. é onde tem a comunhão, tá? É onde tem a troca. Jesus era um especialista em mesa, cara. Mesa. Todo o tempo onde ele queria estar, a mesa. Isso. Tá? Ele estava na comunhão. E isso está se perdendo de uma forma, eu falo que até os apartamentos hoje você vai comprar estilo americano. Não tem lugar para colocar uma Não mesa. tem mesa, é verdade. Não tem mesa. Cozinha conjugado com a sala. Tem razão. Fácil para Não ver. tem. Tem um balcãozinho aqui. Aonde coloca. Tá? A importância da refeição. Tá? Porque nessa troca é aonde ele vai sentir. Tá? Agora tem uma geração que foi privada de algumas coisas, tá? Porque os pais não tiveram condição e tudo. Aí ela se vê na obrigação de dar para o filho tudo aquilo que ele não teve, trabalha que nem um louco, tá? Tem gente trabalhando 14, 16 horas porque o filho quer um telefone que acabou de lançar. Tá? Eu ainda, nos workshops do NV, eu sempre falo isso, né? O filho quer o iPad, o iPod, o iPhone. Só que quando ele chegar numa idade que vai chegar outros AIs e ele não vai saber lidar, que é o IPVA, que dói, o IPTU, não é? Com esses AIs, como que ele vai lidar se for entregue tudo hoje? Tá? E uma das frases, gente, é frase pronta isso, tá? De família que chega para tratamento, que olha pra gente e fala assim: onde eu errei, eu dei tudo que ele queria. Aí. Assim, você errou porque você deu tudo que ele queria, só não deu você. Tá? E o pai precisa entender que tudo que o filho quer é o pai e a mãe. E ele precisa entender que também nem todo tipo de problema que o filho tem é culpa dele. Isso. Uma parte vai ser, Não, sim. né? Mas nem tudo é culpa dele. Tem coisas que a gente não controla, são incontroláveis, né? É que se perdeu a referência de... É o que a Andressa está falando. Se perdeu a referência assim, eu dei tudo para ele, o que ele queria. Mas e o que ele precisava? Exato. Não, também, Certo. e assim, e somos falhos, né? Sim. Como filhos, como pais, e a gente vai errar. E a gente não pode carregar essa culpa sempre, né? Não, de tudo que acontecer não, com o filho claro é que culpa não. nossa. Não. Não. Mas você sabe que esse volta, isso à mesa é algo realmente que a Andressa falando, e se você parar para pensar, eu acho que
as igrejas deveriam investir numa campanha forte do volte à mesa. Volte à mesa, na sociedade em geral. Né? Quem está mais próximo, né, que a gente convive muito, sabe que eu prezo muito por isso. Bacana. Eu prezo por isso, porque eu gosto disso, né? Eu gosto dessa resenha, eu acho que tem muita troca, a gente aprende muito. Isso é uma mesa. Tá? E ainda o pessoal brinca, fala assim, e aí, tem resenha hoje? Tem resenha hoje, porque eu sei que nesse tempo existe a troca. Tá? A gente aprende, um ajuda o outro. A palavra não fala que um ferro afia o outro? Assim como um amigo afia o irmão? Vocês que são mestres aí, é isso aí, né? Estou errada? Um afia o outro. É isso aí. Só que as pessoas não querem mais ser afiadas. Não querem ser confrontadas. Não querem ser confrontadas. E o que acontece hoje? Eu não quero mais falar com você porque você me confrontou. Então eu deleto aqui. Eu troco. Aí o outro confrontou, eu deleto ali. As pessoas estão ficando sozinhas. Por quê? Porque lá atrás falaram que não era necessário isso. Sim. Então eu creio que assim, a gente precisa trabalhar isso no nosso círculo, porque se eu trabalhar isso no meu círculo, você trabalhar isso no seu, você trabalhar no seu, a quantidade de pessoas que a gente influencia. Você multiplica, né? Multiplica. Sim. Ah. Dê, mudando de pato pra ganso, mudando o assunto aqui. Um dos assuntos que a gente mais gosta, né? Conta pra gente as suas experiências mais marcantes com o Espírito Santo. Você contou uma ou outra, mas qual que é aquela experiência que, cara, você não esquece, não tem como esquecer? Tive uma experiência em Rio Preto e foi muito forte. E essa experiência foi uma experiência de Isaías 6, né? Fala, no ano que morreu o rei Uzias. Né? E vem aí a chamada de Isaías, né? Quando ele dá a resposta do eis-me aqui. E nós estávamos numa vigília na igreja nesse dia, em poucas pessoas. E eu fui literalmente tomado pelo Espírito Santo quando eu voltei, né? Em si, eu tive a experiência, eu creio que eu tive a experiência de ter a tenaz no lábio. Né? Porque eu saí da igreja, cheguei em casa, ainda estava, eu tive toda a boca, aqui tudo vermelho, queimava, e os olhos, né? E na hora que aconteceu isso, uma pessoa veio orar por mim, e a pessoa falou dessa palavra, né? E essa palavra testificou. Depois que eu me converti, eu orei durante 2 anos, porque eu queria que Deus usasse uma pessoa para falar comigo. Acho que todo mundo deve ter um pouco disso, né? Ai, Deus, usa alguém para falar comigo. Não basta a palavra, a gente quer alguém, né? Para confirmar. Para confirmar. E eu nunca tinha tido a experiência. Então eu tive essa experiência em Rio Preto, específico da palavra, do chamado, do lugar que Deus ia me usar. Isso foi em 2006. Em 2004, por aí mais ou menos, que também foi uma das intensas, que foi antes dessa daí. Eu estava trabalhando em São Paulo, na consultoria, e eu recebi nós recebemos um convite para um jantar de empresários em Paulínia. E a gente fez um bate-volta naquela noite. Saiu de São Paulo, veio para Paulínia nesse jantar. E terminou o jantar, tudo era um jantar de empresários cristãos. Eles estavam começando uma reunião de empresários. E teve louvor, teve palavra, teve aquela troca ali, networking, tudo. E a gente estava ali conversando. E na hora de ir embora, eu levantei, tinha uma pessoa vendendo uns livros, eu estava ali olhando os livros. E essa pessoa, e uma mulher saiu de dentro do evento, saiu, se despediu e foi andando. E de repente ela parou e voltou. Aí a hora que ela voltou, ela falou assim pra mim, eu preciso falar com você antes de eu sair. Eu falei, pode falar. Pra mim ela ia falar do evento, de alguma coisa. Ela falou assim, eu preciso orar por você.
E o Senhor me falou e começou a falar várias coisas, né? E aquilo foi tão chocante para mim que eu nem lembrava que eu tinha orado, que eu queria que alguém, que Deus usasse alguém para falar comigo. Mas foi tão impactante, tão forte que o Espírito Santo fez, que eu fui de Paulínia a São Paulo chorando no carro, né? E eu não parava de chorar. E quando eu cheguei no hotel, eu dobrei o joelho e eu não conseguia dormir. Eu tava muito, sabe, quando parecia que eu ia explodir. E eu não entendia, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? O que é isso? Só que veio uma palavra para mim, né? De qualquer palavra que eu recebesse, de um profeta, de qualquer pessoa, eu podia buscar a testificação dela na Bíblia, que eu ia encontrar. E aí eu falei assim, Deus, eu não quero esquecer nunca o que eu ouvi aqui, mas eu quero lembrar de tudo que eu ouvi através da sua palavra. Porque o que eu ouvi foram palavras de um profeta, mas a tua palavra é viva e eu sei que é ela que eu vou viver. E aí nesse dia o Senhor trouxe Isaías 61. Isaías 61. 61. Que fala, né? Que eu fui chamada para libertar os cativos e tudo. Não vou lembrar decor, gente. Não, entendemos qual que é a passagem. Sabe qual que é? Sim. E aí, quando eu li aquilo, imagina, gente, eu não entendia ainda. Eu tinha 2 anos de conversão. Sim. Eu não entendia sobre chamado, sobre ministério, sobre o que ia viver. Nada, não entendia nada. Mas eu li aquela palavra, aquilo era tão forte para mim e tão vivo. Eu falava assim, Jesus, eu vou viver isso aqui? Isso aqui é para mim? Mas quando que eu vou viver? E eu não conseguia dormir, né? Então essa foi a primeira. Essa foi a primeira. Foi assim, eu lembro como se fosse hoje o lugar, as pessoas, o lugar que eu estava, a forma como a pessoa veio falar comigo. Eu mantive contato com essa pessoa depois de um bom tempo depois. E aí, então foi essa que eu falei depois, que eu tive da Atenas, que foi muito forte. E foi muito louco, porque o que aconteceu? Quando a pessoa veio orar por mim, nessa da Atenas, ela falou Isaías 6. E aí, logo em seguida, ela citou 61. Né? Isaías 61 te acompanha, então? Me acompanha, desde lá do começo, né? E então isso foram alguns, depois eu tive eu tive 2 experiências muito marcantes. Uma foi com, como que ele chamava? Eu vou lembrar o nome dele. Foi um profeta americano que veio no Bola uma vez e nós entramos para ele orar, ele foi orar pelos líderes de ministério. E a hora que ele olhou para mim, eu tinha pouco tempo, eu tinha começado a liderar o Ministério Nova Vida. Eu tinha pouco tempo de ministério, acho que devia ter uns 6, 7 meses mais ou menos. E ele olhou para mim, olhou no fundo dos meus olhos, ele falou assim para mim: você tem feito um bom trabalho para mim, um excelente trabalho para mim. E a hora que ele falou aquilo, eu tive a certeza e a convicção de que a minha oração para Deus tirar o sentimento do meu coração com relação ao outro ministério tinha sido respondida. E que eu estava caminhando no lugar certo. Fred Berry, lembra dele? Faleceu na Covid, se eu não me engano. Ele era grandão assim, né? Parecia um ursinho. E a hora que ele falou, eu fiquei tão assim que daí ele falou e me abraçou, né? E eu lembro dessa frase: você tem feito um excelente trabalho para mim. Então essa experiência foi surreal. E uma outra experiência também foi com um casal. Acho que era Dani Molina o nome dela, se eu posso estar falando errado. Dani Molina? A Dani Molina e o esposo, ele também acho que faleceu na pandemia, né?
nós tivemos uma reunião com eles vieram participar de um evento na igreja, e eu tinha perdido meu pai, acho que tinha uns 4 ou 5 meses, mais ou menos. E aí, geralmente a gente entra nas reuniões, eles vão, né, falando, profetizam tudo, mas naquele dia ela me chamou para orar, ele e a esposa, e era um casal fantástico, porque um profetizava a palavra e ela profetizava cantando. Ela cantava, ela ia profetizando e cantando, né? Ela trazia melodias na profecia, foi assim, surpreendente. E nesse dia, ela falou: nossa, eu te vejo abraçando pessoas na rua, sem se importar com o cheiro delas. E aí, a hora que ela falou isso, todo mundo começou a chorar, porque todo mundo sabe do ministério, sim, né? E foi muito forte as coisas que ela falou, e eu estava muito sensível, né, com relação ao luto do meu pai e tudo, e ela falou com relação a essas coisas também. Então essa também foi uma das inúmeras experiências, né? São tantas. Mas eu falei para vocês que eu já tinha me emocionado só de pensar, né, nas coisas que eu já tinha vivido. E o quão fortes são esses momentos, né? Mas acho que é um pouquinho disso. Momentos que nos dão força, né, quando a gente está passando a dificuldade. Pelas dificuldades, por momentos difíceis que a gente sempre passa. São vales, sim, e montanhas, vales de montanhas. Esse é o Evangelho. E essas experiências nos dão forças, né? Lamentações fala isso, né? Se lembrem das coisas que te dão esperança, né? Cara, muito legal. E essas experiências edificam a todos, Andresa, não é só você. Não, claro. Todos que estão assistindo. Eu lembro que essa semana eu estava conversando com o Lucas da Intercessão, da Pri. Ele falou: caramba, estava assistindo episódio da pastora Bárbara, e ela começou a contar uma experiência lá. Deus testificou no meu coração algo que eu estava orando, eu comecei a chorar também. Então é para isso, né? O pastor fala isso, né? A sua maior pregação é o seu testemunho, sim, é a sua história, cara. É isso aí, isso aí. Agora você imagine tudo que a Andresa colocou aqui. Às vezes não, conforme ela estava falando da mesa, eu já estava pensando numa mãe que está sofrendo por causa de um filho que está no ciclo da dependência. Então, de repente, é essa mãe que vai assistir o nosso episódio que precisa tomar uma atitude. Não espere o seu filho, querida. Vá. E inclusive é legal ter a Andresa aqui. Se alguém que está assistindo aqui está passando por um momento difícil aí de dependência na família, como que ela encontra o NV? O NV é um ministério da Igreja Bola de Neve. A gente tem NV no Brasil todo e até no exterior. Tá? Em Campinas, nós estamos na Nossa Senhora de Fátima, pertinho do supermercado Taquaral. Quem é de Campinas vai lembrar, na antiga Usina Royal, a casa de eventos. E nós estamos lá toda sexta-feira às 19 horas. Tá? Nós recebemos a família, o dependente. Então, vem, se você conhece alguém que está sofrendo com isso, fale desse podcast, fale desse lugar, fala que tem solução. E eu quero deixar um recado aqui. Nós não temos o direito de sentenciar a vida de ninguém. Para quantas pessoas nós já falamos, esse daí não tem jeito. E o dependente químico, ele é uma das pessoas que mais ouve isso. Mas eu quero te falar hoje, tem jeito. Tá? Tem. Porque Jesus pode transformar a tua vida, pode transformar a tua família. E isso é bíblico. Né? Porque a palavra fala que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, se a gente realmente acreditar e funciona, tá? Dá certo. Tem gente que fala assim para mim, Andresa, mas a pessoa recai e ela volta, não tem problema. A gente continua aqui e a gente vai continuar estendendo a mão e uma hora vai dar certo. Uma hora vai funcionar.
Porque aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. É isso aí. É a Amém? promessa. É isso, é promessa. Tá? Então procura um grupo de apoio. Eu estou vendo o podcast, estou aqui em outra cidade. Pode mandar aí nos comentários. Procura ajuda, o pessoal do Inculcar vai entrar em contato com a gente deixa um telefone, deixa um contato, a gente entra em contato, te direciona para um NV perto dentro da tua cidade, tá? Mas tem jeito. Amém? Amém. E se a pessoa quiser também contatar qualquer bola de neve na cidade dela, vai ter o Ministério NV e vai conseguir acessar ali as pessoas do NV, né? Exato. Então, o objetivo é para que a gente tenha um NV em todas as cidades. É isso aí. Amém. Né? Amém. E a gente tem, na maioria das igrejas, já tem o ministério. Amém. Muito bom, muito bom. Gente, encaminhando para o final do podcast, aquela pergunta padrão básica. também. Andresa, livros que te marcaram também. Eu acabei de ler um agora nas minhas férias forçadas, né? A Quarta Dimensão. Cara, todo mundo fala desse livro. Cara, é aqui. incrível, porque é aquilo que eu falei, a quarta dimensão você obrigatoriamente tem que ler umas 3, 4 vezes. Sim. Né? Foi minha segunda leitura dele, né? Eu reli agora e a experiência, tá? O ensino, é um livro de ensino, né? É um ensino de oração, é um ensino de fé e do como orar, né? Do nosso posicionamento em oração, da autoridade que existe em nós, porque Jesus está em nós. Então esse livro é sensacional. Né? E Raiz da Rejeição, Joyce Meyer. Acho que Eu li esse livro. eu já li, reli ele. É um livro de cabeceira, porque se você não foi rejeitado, um dia você vai ser. Né? Se você não foi rejeitado, você é o que rejeitou. Você é o não que- é isso? Mas todo mundo foi e todo mundo vai ser. Em algum momento isso vai acontecer. Mas a diferença está em como que eu vou lidar com isso. Né? E quando a gente entende o princípio da cruz, que qualquer um pode me rejeitar, mas aquele que me aceitou morreu por mim, porque pode o mundo inteiro me rejeitar, ninguém morreu por mim, gente. Sim. Não é real isso? Tô nem aí para quem vai rejeitar, nem morreu por mim. Aquele que morreu me aceitou. Então, isso faz toda a diferença na nossa vida e na vida daqueles que... Porque tem muita gente sofrendo por isso. Eu vou falar 90%. Eu me arrisco a falar isso, tá? Estou me arriscando. Não tem estatística pontuada, não. Mas eu me arrisco a falar que 90% das pessoas que chegam com dificuldade no Nova Vida tem a rejeição como uma raiz muito forte e intensa. E Campo de Batalha da Mente, que é um outro também da Joyce, tá? Porque se a gente tem um inimigo, tá? É a nossa mente. E aprender a lidar com os nossos pensamentos, aprender a ter o filtro, tá? Dentro do pensamento que eu tenho agora, quando eu pego a palavra como filtro, isso é verdade ou é mentira? Tá? Peguei a palavra como filtro, isso é mentira, eu não vou mais pensar nisso. Tá? Então, esse também é um outro livro. Tá? E tem um livro que eu gosto muito dele. Ele, inclusive, é um dos livros de base para o Nova Vida, que é a Introdução à Restauração da Alma. Tá? Que também vai tratar assuntos, vai tratar medo, vai tratar ira, vai tratar estresse, vai tratar rejeição. Então é um livro bem robusto nesses assuntos. Quem que é o autor? Se você lembrar. Não lembro agora. Mas depois eu posso até colocar lá nos comentários com vocês. Legal. Eu mando lá, tá? Porque a gente está começando um projeto, né, de Clube do Livro, Andresa. Então, bacana. nós vamos discutir esses livros que são recomendados aqui Top no nosso isso. portal, que é o Topíssimo. Soul, que o Rodrigo já deu a dica no podcast passado. Sim. Logo, logo a gente vai compartilhar. Sim. Muito bom, gente. Bom demais, né? Muito bom.
Se tivesse um ar-condicionado aqui fora, a gente Estaria ficava melhor. a noite toda. Verdade. Andresa, Tá ótimo. muito obrigado pelo seu tempo, foi muito bom e me edificou demais e eu tenho certeza que vai edificar a todos lá. Com Compartilha com certeza. toda a galera lá do NV. Pode deixar. Com certeza, todas Dê. as vezes. Obrigado pela visita. Obrigado por ter aceito o convite para gravar com a gente esse podcast. Com certeza vai ajudar muitas pessoas. Eu tenho fé nisso, eu creio nisso. Com certeza. Eu que agradeço vocês, é uma honra estar aqui falando um pouquinho da minha história, daquilo que às vezes a gente até esquece, né? Daquilo que o Senhor tem feito durante esse tempo de evangelho, de conversão. E que bom participar desse projeto de vocês, né? Que tem edificado tantas vidas, né? Então eu que agradeço vocês, é uma honra estar aqui. Amém. Parabéns por esse projeto e obrigado pela caneca. Vamos marcar a segunda, terceira, quarta Vamos. vez. Com Isso aí vai certeza rolar. vai ter novas. Com certeza. Queridos e queridas, se você chegou até aqui, assistiu até o final, mas não curtiu, não se inscreveu e etc., faça isso agora. Quando você Bem. curte, você ajuda o vídeo a ser mais divulgado e a história da Andresa vai ajudar mais e mais pessoas, tá Com bom? certeza. E aí, se você quer ficar por dentro de todos os episódios, se inscreve e ativa o sininho. Beleza? Bem. Fiquem com Deus e até a próxima. Até, gente. Tchau, tchau.